Traz uns minutinhos aí. Vou falar de um tema que antes de começar, eu já queria dar um aviso, porque já teve 2 casos de desmaio na minha palestra. Um foi no evento lá em São Paulo, o outro foi lá na Latinoair. Porque nessa palestra ela mostra um procedimento, não é cirúrgico, mas mostra um implante de biochip. Então pode ter sangue no vídeo e pode ter alguém sensível a isso. Eu sou sensível a isso. Eu só descobri porque eu estava vendo um vídeo na cirurgia de um amigo meu e desmaiei do lado dele. Tá? Então, basicamente, o nome, apesar de novo, biohacking, né, é um termo que, apesar de estar no dicionário há 2, 3 anos só, é uma prática muito antiga. Porque todo mundo tem brinco, né, todo mundo já fez uma cirurgia, um implante, muita gente já colocou marca-passo conhecido. Então não é nada muito novo que eu vou mostrar, não. Só vou explicar o que é o termo e um procedimento que foi uma pesquisa do Hackerspace nosso. Tá? Eu não vou falar muito de mim, né? Basicamente eu trabalho com software livre há quase 15 anos e eu trabalho com alguns projetos agora recentes de Hackerspace e essa parte de misturar biologia com computação está recente também. Né? Mas eu trabalho como colaborador de algumas distribuições há um bom tempo. Né? Para quem conhece Linux, é o Slackware, o Ubuntu. E basicamente é o aviso que eu dei. Isso aqui não é um procedimento, no caso não é uma recomendação médica, que é crime no país nosso dar qualquer aconselhamento médico. Se eu falar, ó, faça isso, é crime, né? Curandeirismo. Então, não é um aconselhamento, né? É somente um relato, um reporte de uma pesquisa que nós fizemos no Área 31 Hackerspace. Tá ok? Eu vou falar do Hackerspace mais tarde. Bom, os objetivos da palestra são bem simples, né? Vai ser só dar uma pincelada no que é modificação corporal, né? Como que o Área 31 entrou nessa pesquisa, quais são os riscos físicos e quais são os riscos que a gente chama de lógicos, né? Qual que é o risco de insegurança, né, na parte, por exemplo, de você ter um biochip. Qual que é o risco de alguém hackear seu biochip? Né? E como fazê-lo, também vou mostrar. Tá? Bom, hacker para começar, né, para quebrar um paradigma. A mídia chama, desculpa a mídia que está aí, mas a mídia chama muito o termo hacker como se fosse um bandido. Por exemplo, ela fala, hackers fizeram deface no site do Distrito Federal, notícia dessa semana. Né? Hackers roubam bancos. Não, hacker não faz isso não. Né? O termo é bem mais antigo que essa prática. Né? O termo correto, como está até na RFC, né, que é a 1392 de nomenclatura da internet, existe um termo cracking que é para especificar quem faz merda com computação. Né? Quem faz coisa útil, basicamente, é um hacker. Né? O hacker não se atém somente à computação também. O termo hacker é tão antigo como loja de ferramenta no Velho Oeste era chamado de hardware store. Então, hardware também é um termo que foi modificado. Hardware era utilizado para ser ferramenta, alguma coisa nesse sentido. E hoje nós chamamos de placas, equipamentos de computação, tudo a gente chama de hardware. Né? Então, o termo também segue isso. Tá? Na história, os termos mudam de significado. O termo biohacking é novíssimo. Ele entrou no dicionário Oxford há 4 anos, né, quase. Vai fazer 4 anos esse ano, 2013. E ele basicamente, né, o significado que remete à modificação corporal. Então, se vocês aqui, alguém usa brinco, isso é um hacking, isso é uma biohacking, isso é uma modificação corporal. Se alguém faz uma tatuagem, é uma modificação corporal. Né? E isso não é de agora também. O termo biohacking, ele tem uma ligação filosófica. Né, que seria a cultura do transhumanismo. O transhumanismo é o quê? Né, é um termo criado em 57 por um londrino, né, um inglês, que basicamente ele acreditava que como nós temos capacidade de modificar o corpo, nós também temos a capacidade de melhorar o corpo. Né, o que nós chamamos hoje de ciborgues, né, esse tipo de cultura mais que a gente vê desde os anos 80 para cá de cyberpunk. Se alguém já leu algum livro desse sentido, vai entender isso bem, que é basicamente elucidação de pessoas usando braço robótico, pessoas usando marca-passo, igual tem hoje, igual eu citei, e por aí vai. Né? Basicamente, tem vários pontos na história que podem caracterizar biohacking, mas eu sublinhei 4, né? Para não ficar muito extenso e também para a gente chegar num ponto em comum. Em 1924, nós descobrimos o eletroencefalograma, né? E com essa descoberta, nós descobrimos o seguinte, o nosso corpo não era só uma massa, basicamente, de carne e osso. Nós somos também uma máquina elétrica. Porque quem mexe com placa de circuito elétrico sabe, se você não descarregar estática, você queima um circuito dependendo da sensibilidade. Então, nós produzimos eletricidade.
Nós chamamos essa eletricidade de eletricidade estática. Né? Então, em 1924, nós tivemos uma quebra de paradigma, onde nós descobrimos que nós, além de uma máquina de carne e osso, era também uma máquina elétrica. Né? E nós descobrimos também o quê? Dependendo da indução elétrica, você tem uma reação no corpo. Então, nós somos uma máquina de input e output de eletricidade. Então, se você, por exemplo, estimula o cérebro numa região específica dele, você vai ter uma sensação. Por exemplo, você pode estimular uma área cerebral da audição com pulso elétrico e você vai ouvir alguma coisa, um ruído que seja, né, e por aí vai. E na mesma década, em 27, né, foi o primeiro uso da anfetamina. Isso foi outra quebra de paradigma. Porque além de uma máquina de carne e osso e elétrica, nós também somos uma máquina química. Nós produzimos química, né, temos a glândula pineal que produz química, tem a glândula tireoide que é importantíssima para produzir a química e equilibrar o corpo. Né, e dependendo da química que você insere no seu corpo, você também tem uma reação. Né, vide a guerra contra as drogas aí que todo Estado no planeta promove, por exemplo. Né, e também a indústria farmacológica, que produz a melhoria de vida, aumento da, no caso, longevidade, né, e por aí vai. Então, na mesma década, foi uma quebra de paradigma absurda, que foi a descoberta que nós éramos uma máquina elétrica e química, ao mesmo tempo. E também na década de 60, quase 70, foi a descoberta do DNA. Quem mexe com programação, né, diferente da linguagem, se é Java, se é C, qual que seja, nós sabemos, temos uma noção do que seria uma linha de código, né, o que seria um código-fonte. Então nós descobrimos que, além de uma máquina elétrica e química, nós também somos uma máquina computacional completa. Nós temos um código-fonte e, se você alterá-lo, você vai ter alguns resultados diferentes da programação default, né, a programação que vem no seu corpo. Então são 3 paradigmas quebrados. E a quarta, não quebra de paradigma, mas a evolução que eu vejo, é em 2004 o uso de impressora 3D. Foi quando começou, né, a ter o primeiro uso prático de impressão 3D. Né, e hoje nós já temos vários sites, por exemplo, Motorboard, ele mostra pesquisas onde você já imprime pele humana, você imprime órgãos. Né, então nós já estamos nesse nível, que além de hackear nosso corpo com os meios padrões de input e output, relembrando, elétrico, químico e código-fonte, que é o DNA, né, nós temos também agora a inserção de material biocompatível usando impressão 3D. Então nós estamos numa era bem legal. Eu estou até curioso como é que vai ser daqui uns 30 anos. Espero estar vivo para entender isso. E só antes de passar esse slide, dar um adendo aqui na questão do DNA. Porque eu pelo menos, né, tinha uma noção de que o DNA era um código que você nascia com ele e você morria com ele. Ele era imutável. Mas não. O DNA, ele modifica todo segundo. Então, dependendo do ar que você respira, né, do ambiente, se tem alguma coisa tóxica ou não agressiva para o corpo humano, você vai ter uma modificação no DNA. Né? Até tem doenças que já sabem que a causa é o corrompimento do DNA. Né? Para quem mexe com computação e dados, é basicamente um corrompimento de dados. É a mesma coisa de você começar um download e cair o link na hora. O arquivo fica pela metade. Né? O DNA também tem essa questão. Porque do DNA, de 100% da cadeia genética, basicamente, só 4% é informação útil. O resto é tudo cópia, tudo replicação da mesma informação. Redundância. E mesmo assim a gente tem câncer. Né? Mesmo com essa replicação absurda, alguma etapa pode ter alguma coisa externa ou interna, que eles falam que até o psicológico altera o DNA, né? Que vai modificar o DNA e vai causar alguma informação, seja o envelhecimento ou seja um câncer. Né? Aí depende do DNA de cada um. É o que eles chamam de predisposição genética a ter câncer. Né? Até aquela atriz Angelina Jolie fez um exame, né, um sequenciamento genético, e ela descobriu que ela tinha mais de 80% de ter um câncer específico de mama. A decisão dela foi, não tem como alterar o DNA nesse nível, eu vou arrancar as mamas fora. Né? Então nós já estamos também nesse nível de evolução, né, de entender um pouco do código genético e tomar decisão. Tipo, eu prefiro arrancar uma parte do meu corpo do que desenvolver um câncer e viver menos. Então já está bacana. Como eu disse, modificação corporal é uma coisa bem antiga. Né? Isso aqui são múmias de 6 mil anos atrás. E a tatuagem já é uma modificação corporal. É um biohacking. Né? Um pigmento que você injeta na pele, ele não é nativo. Isso é um biohacking, só que não era chamado tal qual. Né? Outros tipos de biohacking. Eu estou vendo aqui, além de ter um monte de gente 4E igual eu. Né? Então, quem usa óculos, você está fazendo um biohacking. Não tão intrusivo quanto um biochip,
ou um marca-passo, mas também é uma modificação corporal, que você está pendurando no seu corpo uma coisa que não existiria, né, não está na natureza isso aqui. Nós pegamos sílica ou polímero, criamos lente e conseguimos ter uma conforto maior visão. Algumas pessoas até devolver a visão, dependendo do nível de problema de visão, né? E também tem outros tipos de biohacking, um para estética, uns outros funcionais, né? Não necessariamente para dar conforto, né? Uns são bem funcionais, né? Esse aqui é foda interessante, foi o primeiro coração transplantado, né? Que era um coração artificial, era uma válvula de bola, só que era extremamente ineficiente, porque depois dessa válvula que nós descobrimos que cada um tem um passo, né? Cada corpo tem um batimento, um padrão, né, de batimento cardíaco, uma pressão sanguínea. Então isso aqui durou muito pouco tempo, né? O que mais tem hoje seria o coração artificial, né, que é esse do canto. Também tem aquele hip, que é as junções, né, de quadril, para quem pede, para não ter que amputar a perna, você coloca um hip de $30 mil. Então já tem solução para isso também. E tem o Blade Runner, né, que foi até desclassificado das Paralimpíadas, porque ele ficou mais veloz que um ser humano comum com essa adaptação na perna. Então, ou seja, um biohacking que pode te fazer melhor do que você já é na natureza, né? Ele aproveitou a oportunidade que ele tinha um defeito motor, implantou uma modificação corporal e hoje é mais rápido que qualquer um de nós aqui que não temos esse tipo de dispositivo, né? E esse aqui é o mais comum e o mais barato, que é o marca-passo, né, de modificação corporal. Até eu achava, pela ignorância, que era dentro do coração, mas não, ele é subcutâneo igual ao biochip. Ele fica do lado de fora mesmo, da caixa torácica, e só tem 2 eletrodos, que são aqueles fiozinhos ali. E ele descarrega uma bateria, dependendo da condição, para tentar ajustar o passo do coração, né? Então isso que é o marca-passo na prática. E também nós temos agora recente implante coclear. Quem anda de avião, vocês podem ver que a máquina de raio-x, dependendo do aeroporto, eles têm uma máquina específica para quem tem implante coclear. Porque esse dispositivo é o que eu disse, ele faz uma perfuração no crânio, e ele estimula eletricamente uma região do cérebro para devolver a audição. Então, às vezes, você não tem tímpano mais, ou você nasceu sem tímpano, mas você consegue ouvir, né, utilizando um dispositivo desse, que é caro também, uns $30 mil, né? E o melhor exemplo de biohacking que eu conheço, que é o Stephen Hawking, né? Esse cara, sem essas máquinas da Intel de leitura labial no começo, alguns dedos, e agora ele não mexe mais nada, né? O Stephen Hawking, ele só faz movimento ocular. Então ele tem uma webcam que fica o tempo todo monitorando os olhos dele e pelo mover dos olhos ele consegue digitar palavras e o interpretador pega o texto e traduz para a voz, né? Ele gasta até um tempo para fazer isso, mas ele consegue. Então, ou seja, nós temos agora como reabilitar um cara desse nível, né? E tem os casos mais simples também, que é um caso de um pai que criou uma impressora 3D, abriu o código, né, para o mundo, para quem tiver problema motor, criar sua própria prótese, né, e fazer a modificação corporal para poder voltar a ter alguma habilidade, né. Tem 2 materiais que são biocompatíveis há décadas, né, para não falar séculos. Platina há mais de 100 anos já é utilizado, né, mas alguns materiais até polímeros que são curiosos, né, que é, por exemplo, a seda de aranha. A seda de aranha é compatível com o corpo, né, algumas cirurgias. Colocar pino, né? Então já é bem utilizado, né? E basicamente esse é o biochip que eu uso, né? Essa palestra é focada em biochips implantáveis, não só em modificação corporal, né? Antes de começar a falar do biochip, eu vou explicar um pouco como é que surgiu, né, essa parceria do Área 31 Hackerspace com o fabricante de biochips, né? Nós temos um Hackerspace em Belo Horizonte, que é o Área 31, né? E nós fazemos pesquisa de insegurança há um bom tempo, né? Porque segurança é uma sensação, um sentimento, né? Não existe segurança. Se alguém te vender segurança, pode botar o vendedor para fora, né? Por exemplo, aqui nós temos uma plena sensação de segurança que nenhum avião vai cair aqui. Mas se noticiar que o avião caiu no estádio aqui na frente, a sensação de segurança nossa vai ficar mais abalada. Então, a segurança é uma sensação. A segurança é um sentimento. O que nós temos é o que nós chamamos de acessório, é defesa, né? Então, basicamente, com as nossas pesquisas de insegurança, nós recebemos um convite pelo fabricante de biochips para fazermos testes de um modelo que ele iria lançar no ano posterior,
né? Nós fomos convidados em agosto de 2013 para fazer pesquisas com o biochip que iria para o mercado, que seria a primeira tag NFC implantável do mundo. Né? Nós descobrimos 2 falhas de segurança, reportamos para o fabricante, ele sanitizou as falhas, né? Contratou uma equipe de desenvolvimento, fez software para Android, para PC, para poder sanitizar essas falhas, né? E eu vou falar delas mais em diante, dessas falhas em segurança. Tá? Basicamente, vocês podem ver que ele é bem pequeno. Essa é a moeda, né? E para ter uma noção, com a moeda de 50 centavos, ele é minúsculo. Ele é um pouquinho maior que um grãozinho de arroz ou quase um grão de arroz integral, né? A tecnologia dele é muito simples, né? É basicamente um chipzinho e uma antena. Nada além disso, porque ele não tem bateria. E como ele não tem bateria, né, ele é carregado, digamos, sem fio. Né? Eu vou mostrar isso mais pra frente, como é que ele funciona a carga. Né? Essa é a foto dele numa câmera boa. Né? Então vocês podem ver o chip aqui embaixo, né, a bobina, que seria a antena para receber e emitir a carga. Né? E ele desenrolado, ele é basicamente assim. Se você abrir o biochip e desenrolar, ele é basicamente uma antena conectada a um chip. Ele não possui bateria. Tá ok? Nós temos 3 modelos de biochip aqui para apresentar hoje, que são os compatíveis com o Brasil. No site do fabricante tem cerca de 8 modelos, né, mas alguns não são compatíveis com as leitoras que temos no Brasil. Por isso que eu escolhi esses 3 modelos específicos, que é o XEM, que ele tem uma frequência baixa, que é a mesma frequência daqueles cartões de acesso que vocês usam em catraca para passar empresa, né, em geral, aquelas catracas de faculdade, ou essas catracas de evento também. Né. Ele é do tamanho de um grão de arroz quase, né, 2 por 1,2 milímetro, é minúsculo. Né? Ele tem um identificador único, ou seja, quando ele sai da fábrica, ele tem um número de série, e esse número é imutável, ele não é regravável igual esses cartões. Né? Então há um teste também na fabricação, que caso uma tag saia repetida, ele é descartado, para não poderem ter 2 tags iguais no mundo. Né? Ele não tem nenhum tipo de armazenamento, tá? Ele é basicamente só impressão de um número quando você lê. Né? Ele não precisa de bateria e também não é coisa do capeta. É importante falar isso, porque eles estão falando que é coisa do capeta há um tempo já. Né? E esse é o modelo mais recente, que foi a pesquisa do Aro 31, né, na parte de insegurança. Também não é coisa do capeta. Né? E ele tem memória. Né? Ele tem uma memória programável de 888 KB. Né? Bytes, desculpa. Então você consegue colocar informação nele. Você consegue colocar um vCard, você consegue colocar... vCard é aquele cartão de visita. Então, por exemplo, se eu passar meu biochip em um celular que lê NFC tipo Android, ele vai jogar todos os meus dados de contato, e-mail, site, telefone, endereço, meu nome completo, né? Então ele é bem útil para isso também. E eu também uso esse biochip para guardar Bitcoin, né? E eu explico mais tarde na funcionalidade, tá ok? Ele é compatível com o NTAG tipo do 216, né? Que é um padrão de NFC tipo 2, e ele também não precisa de bateria, né? Nenhum desses biochips precisa de bateria. E esse modelo é o que nós lançamos esse ano. Não tem 2 meses que nós lançamos esse modelo, que é o biochip flexível. Né? Porque os 2 biochips, vocês podem ver, ele é invólucro de vidro. Né? Então você consegue quebrar esse biochip. Mas no caso desse biochip novo, não. Esse biochip ele é totalmente flexível. Tá? Ele é extremamente fino. Né? E as dimensões dele, vocês podem ver, é de 8 por 22 por 0,4 milímetros. Ou seja, 0,4 milímetros de espessura, é finíssimo, é menos que uma folha de papel. Né? Então a bobina, tem um chip, tudo enrolado nele normal. Esse plástico dele, que é um polímero, é totalmente biocompatível, né? Um biopolímero, não é vidro. Então você pode colocar até articulação, se você quiser você pode colocar em cotovelo. Né? Apesar de eu achar pouco prático, né? Ser mais prático na mão. Essa é uma foto dele, aberto. Essa é uma foto pós-implante, com 6 pontos, ele é um pouco mais trabalhoso. Né? E esse seria ele, como é que ele fica na mão, em tamanho. Né? Eu recomendo instalar na mão. Né? Muita gente pergunta onde pode ser instalado. Em qualquer parte do corpo. Se você quiser, você pode colocar no rosto. Se você quiser, você pode colocar na perna. Só que eu acho muito pouco prático. Porque se é uma tag com o objetivo de fazer pagamento digital, guardar Bitcoin, né? Não seria muito prático na hora de você pagar um restaurante ou uma conta, você passar o pé na máquina de leitora. Né? Então o ideal é mão. O cotovelo também não é prático. O ideal é passar a mão mesmo, porque é mais acessível, né? Você leva onde você quiser a sua mão. Né? Do biochip, agora entra a parte que alguns desmaiam, que é a parte do vídeo que tem sangue. Né? Então eu vou mostrar aqui uns vídeos e pode ter sangue. Aí vocês não me xingam não, porque eu avisei. Tá?
Nem eu vou olhar porque eu desmaio também. Ele basicamente estica a pele só para descolar. Porque ele é subcutâneo, né? Para não pegar músculo nem nada. É uma seringuinha. Esse aí é o Biochip, o primeiro, né? Que é o grão de arroz, não é o flexível não. Basicamente ele enfia, injeta e puxa a seringa. É como se fosse a injeção mesmo. Essa agulha, ela é muito comum para quem tem piercing. Vocês devem conhecer, que é o catéter americano. É um trabuco grosso pra caramba essa agulha. Dói pra cacete. Não vou dar um de machão não. Dói. Aí ele enfia quase a agulha toda, tá vendo? Aí ele aperta. Pode anestesiar, mas eu não quis não. Quis dar um de macho. Mas não dói muito não, dói só na hora. Não dói depois não. Ah lá, tá pronto. Não precisa dar pronto, não precisa nada. Esse sou eu. Esse vídeo aí é o meu. Esse foi em 2013, esse vídeo aí. Foi 4 anos atrás. Aí ele só bota um band-aidzinho de nada e acabou. Tá vendo? Não sangra quase nada. Depois que coloca, a dor passa, aí fica relax. Beleza? Ninguém desmaiou não, né? Bom, basicamente depois do implante é isso aí. É um band-aid que no outro dia você arranca e acabou. Não tem problema, é bem simples, né? Aí eu falei blá 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 demais, mas não expliquei como é que ele funciona de fato, né? Então, basicamente ele é um acoplamento eletromagnético. É uma carga que você dá sem fio, né? Imagina que no teto você tem um emissor de energia, né? Que seria um leitor, né? De biochip. E basicamente você energiza ele e ele devolve. Isso aqui é o emissor, que a gente chama de leitor. Eu vou demonstrar como é que ele funciona na prática também, né? Esse aí é o que? É o campo de acoplamento eletromagnético. A tag é o biochip. Nós chamamos o biochip ou qualquer dispositivo NFC RFID de tag, tá? Então o biochip é uma tag, tá ok? Então basicamente o reader, né, o leitor, ele cria um campo eletromagnético, né? Para quem estudou física de segundo grau, segundo ano, tem a regra da mão direita, que é o que? Você, nesse sentido para cima, você gira com essa mão, então você tem um campo eletromagnético girando nesse sentido. Quando ele gira, ele acopla e passa por dentro do campo da tag, que é também uma bobina, e há a comunicação, né? Há a inserção e a leitura de dados, ok? Eu vou mostrar para vocês na prática, só tirar o microfone da mão aqui. Basicamente o que eu faço, né? Eu tenho meu login, né, de usuário comum, não root, né? Isso é um sistema Linux, funciona em qualquer sistema, Windows, Mac, qualquer sistema operacional. Basicamente você chega perto da tag e ele desbloqueia. Deixa eu mostrar de novo que ele é rápido. Podem ver que não precisa de contato físico, né? No alcance de cerca de 1 centímetro, ele consegue fazer acoplamento eletromagnético, né? E fazer o desbloqueio. Vocês viram do lado de cá ou não? Viram? Deu pra ver? Do lado aí deu pra ver também? Beleza. Né? Basicamente, quem olha se tivesse uma visão eletromag, veria os campos eletromagnéticos assim. Tá? E se fosse aumentar o biochip com um tamanho palpável, a antena seria mais ou menos isso. Tá? Essa é a forma de leitura e comunicação. E lá atrás vocês veem o osciloscópio capturando as ondas eletromagnéticas. Né? E existe risco? Sim. Existe risco de quebra. Né? Existe risco de, no caso, um profissional colocar o biochip de forma errada, né, e te machucar, né, causar uma inflamação, alguma coisa desse sentido, né. Rejeição, desde 2006 não há caso nenhum reportado. Foram medidos quase 10 mil biochips no mundo já, desde 2006, nenhum caso de rejeição, né. Até esse vidro Scott, ele já é utilizado, né, e a FDA, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que seria o Ministério da Saúde de lá, eles já liberaram o uso desse tipo de vidro há mais de 20 anos. Então não há caso de rejeição nem sem biochip com outros tipos de aplicação, né? Então o único risco que eu vejo é o mesmo de um risco de colocar um piercing,
né, seria uma aplicação com instrumentos não esterilizados que vão causar uma infecção por algum material ou partícula ou bactéria, alguma coisa que entre durante o procedimento no seu corpo. Mas não é o biochip que vai causar em si, né, esse tipo de rejeição. Tá? E se ele quebrar, né, há casos que pode quebrar, apesar de também ninguém ter reportado quebrar um biochip, eu vou mostrar por quê. Né? É só você fazer uma simples incisão, né, não precisa ser nem médico, pode ser uma enfermeira, faz uma incisão e pinça os vidros lá dentro. Né? Falei que dói pra caramba, né, é doloroso, não é nada sem dor e dolor, né, mas o rapaz perguntou ali se é possível anestesiar, é possível. Né, porque como é subcutâneo, você passa uma substância anestésica, faz o implante e você não sente nada. Né? Tem muita gente que está implantando assim, né, em eventos. Igual teve um evento agora na Argentina, até um amigo meu foi para dar uma palestra de segurança, ele implantou lá. Né? Na Defcon, em Las Vegas, está tendo implante também. Até o fabricante de biochips, ele vai na Defcon há anos fazer implante, porque isso é um material de insegurança também. Né? E eu vou explicar por que mais para frente. Né? Então o foco do biochip é o público hacker mesmo. O alvo hoje, o público mais comum que usa é o público que trabalha com insegurança, esse tipo de coisa. Né? A cicatrização de implante demora de 2 a 4 semanas, mas no segundo dia já tem uma casca, então para de sangrar em 3 horas, né? É muito tranquilo. Sobre utilizar também, eu trabalho com TI, eu não sei quem trabalha com cíveis para sal, mas mexer em mouse, essas coisas, é muito tranquilo. Implantei nessa mão aqui, porque no dia seguinte eu fui para um clube de tiro. Então assim, a arma de fogo dá um coice do cacete, não deu nada com o meu chip, não machucou nem nada, então é tranquilo, tá? Quanto à privacidade, ele foi projetado para ter um alcance curto. Então o máximo alcance que você vai ter com o biochip é de 2 centímetros. Porque há o risco, né, mais pra frente eu vou mostrar sobre os riscos, de alguém clonar seu biochip sem sua autorização. Né? Então dependendo do dado que você está trafegando ali no biochip que está carregando, não é interessante. Então até o nome NFC vem de Near Field Communication, uma comunicação de campo curto. Então o NFC foi projetado pelo Fórum NFC para ser uma tag de alcance curto. Então esse é o objetivo dele, é 2 centímetros no máximo. Né? A construção do sistema de noção, né, igual eu coloquei, para um dispositivo não biochip a 1 metro de distância, teria que ser do tamanho do OVNI ali atrás, que é o data center aqui do evento, né, aquele cubo de vidro. Então teria que ser uma bobina daquele tamanho para poder ter o biochip em 1 metro de distância. Então é extremamente improvável que alguém vai fazer uma bobina dessa dimensão para clonar um biochip de uma pessoa. Né? Mas é possível, tecnicamente é possível, mas não se deve. Né? Ele também não tem rastreamento via satélite, 3G, não tem nada. Porque muita gente fala que o biochip está sendo implantado pelo governo e que vai ser rastreável, e que você vai virar um gato, não é assim que eles falam? Toda aquela fantasia, né? Basicamente sobre o teste de resistência, nós descobrimos algumas coisas interessantes, né? Nós pegamos o quê? Nós pegamos o biochip e levamos para um laboratório de rompimento de concreto. Esse laboratório é utilizado para quê? Para pegar a resistência de concreto quando você faz um piso ou algum projeto de obra civil. Então você tem um rompedor, você coloca o material e ele te alarma quando o material quebra. Então basicamente nós descobrimos o seguinte, né? Com silicone foi 15 quilos de força, né? E com frango foi 51 quilos de força, toda a capacidade da máquina e não quebrou o biochip. E a pele do frango é bem mais fina que a nossa pele, né? Então se chegou a 51 quilos e o biochip dentro da carne não quebrou, o que vai acontecer? O seu osso ele quebra em cerca de 48 quilos. É mais fácil esfacelar o osso da sua mão que quebrar um biochip dentro da sua mão. Então se você chegar até a mão esmagada, o biochip quebrado vai ser o menor dos seus problemas, acredito eu, né? Porque o osso já vai ter quebrado antes. Então não preocupem que não é que ele é inquebrável, né? Ele não é inquebrável, mas ele é bem resistente dentro do corpo humano, né? Então ele não vai ter tanto problema, tá? Sobre as aplicações, nós temos várias aplicações, né? Seria autenticação em computador, controle de acesso, até bilhetagem em metrô, ônibus em São Paulo já está acontecendo. Algumas pessoas que têm biochip já conseguem passar e bilhetar, né? Abertura de porta e ignição de carro, né? E a que eu mais gosto, que é agora um projeto que nós estamos desenvolvendo até o fabricante e o Área 31, que seria o desbloqueio de armas de fogo, né, com biochip implantável. Então, por exemplo, você vai ter uma arma de fogo na sua casa com mais segurança, porque você sabe que um filho seu não vai usar a sua arma de fogo para brincar com alguém, né? Vai ser só quem tem um biochip que vai ter autorização de usar aquela arma de fogo, né?
E tem também umas outras aplicações bem interessantes também, né? Basicamente eu vou mostrar a de até um membro do Área 31 Hackerspace, ele está aqui no evento, inclusive, encontrei com ele ontem, e ele colocou o biochip e ele abre a garagem da casa dele, ele trabalha no IBAMA e ele também abre alguns controles de acesso lá, né, usando o biochip. Então ele só passa a mão no leitor e a catraca da garagem abre. Tá vendo? E ele sai com o carro. Isso é uma aplicação bacana do biochip. E tem uma outra também, que até eu fiz no meu carro, né, que seria o quê? Né, onde eu mostro ali com o dedo, aquele é o leitor do biochip. Então o que acontece? O carro ele não dá ignição, né, e não destrava a bomba de gasolina se você não passar o leitor na leitora, né, o biochip na leitora. Então você pode o quê? Fazer uma ligação direta que o carro não vai dar partida, porque a bomba de gasolina ela está bloqueada pela central antifurto, né? E essa central antifurto ela também é vendida no site do fabricante. Então ali, ó, na hora que basicamente bota o biochip na leitora, o carro funciona normal, né? Então o meu carro eu não faço seguro de carro tem 3 anos, porque se o cara quiser levar meu carro ele vai ter que inchar o carro, ele não vai conseguir fazer ligação direta e levar meu carro. Entendeu? Se alguém me abordar com uma arma de fogo, né, ele vai no máximo andar com o meu carro. Na hora que ele desligar, o carro já não pega mais, porque a bomba de gasolina não vai ser travada novamente, né? Então dá para usar, né, para essas coisas, né? E alguns riscos também que agora entra a parte legal, né? Que é o que eu vou fazer com esse biochip, ou como é que eu posso ferrar o biochip, né? E essa foi a parte do Área 31, né? Basicamente eu quero só mostrar 2 casos, tá? Bem rápidos. Um caso é uma privada japonesa, né? Japonesa é foda, né? Faz a privada com Bluetooth, né? Não sei pra quê. Aí eles descobriram o seguinte, eles quebraram o pin do Bluetooth, que é ridícula a segurança, né? E conseguiram, enquanto a pessoa estava usando o banheiro, lá de fora ela dava descarga, por exemplo, entendeu? Esse caso aqui foi um pouco mais sofisticado, né? Uma geladeira, mas também Smart TV, tudo roda Linux. E esses Linux são desatualizados, né? Por padrão, porque você não fica atualizando o sistema da sua TV o tempo todo. O fabricante não vai mandar atualização de firmware. O celular já dura 2, 3 anos, né? Passou de 3, ele quer que você compre equipamento novo. Então descobriram algumas falhas por falta de atualização no sistema Linux das geladeiras e TVs. E descobriram que dava para mandar spam. Então, ou seja, às vezes a sua internet está lenta, você acha que é o seu provedor que não está te entregando o link que você contratou. Quando você vai descobrir numa análise de rede, é a sua televisão que está mandando spam para Deus o mundo, né? Aí vocês me perguntam, o que tem a ver televisão privada com biochip? E eu explico. Se uma privada, que não vai te causar dano nenhum, e uma televisão mandando spam já enche o saco, você imagina alguém hackear o seu corpo. Você imagina alguém quebrar a segurança do seu biochip. Você imagina essa situação, é bem desagradável, né? Então, para isso, né, eu vou mostrar primeiro como hackear o biochip e depois como proteger, tá? Não vou falar para vocês que é seguro, não é, ele tem falha. Basicamente, nós descobrimos o que no Área 31 Hackerspace? Que se você atacar um container específico, tá, vou explicar o que é container. Quem trabalha com C, você sabe que você tem que alocar memória, né? Então, basicamente, você tem ponteiros, né, que você aponta, né, para alocar. Basicamente, um container é isso, ele é como se fossem ponteiros já específicos e você armazena os dados nesses containers, né, que seria na memória interna do chip. Então, se você modifica, né, de 0 para qualquer valor, seja x, 0, 1, 2, 3, ele quebra a segurança do biochip, ele trava ele, que é esse capability container, né? O que isso quer dizer na prática, né? Meio japonês que eu falei. Eu posso colocar uma senha no biochip de qualquer um de vocês que tiver e travar ele habilitando esse container. Ou seja, isso é uma espécie de ransomware biológico, porque eu coloco uma informação que você não colocou e travo de você mesmo e você não consegue destravar. Né? Isso é um ransomware biológico, que nós chamamos, né? Eu posso basicamente pegar um container protegido por senha e tirar essa senha, né? Porque o meu biochip, por exemplo, tem Bitcoin. A minha carteira Bitcoin fica no biochip. Então ele fica protegido por senha. Se alguém quebra esse campo, ele tem o meu hash. Ele pega os meus 2 Bitcoins que eu tenho aqui. Então me ferra. Então o que eu faço? Eu travo com senha e travo o capability container. Que aí é impossível alguém quebrar essa senha nesse caso. Entendeu? Tem uma forma legal também, né, pra você clonar biochip. Você tem um aparelhinho de $25, free chip, tá aqui o link. Eu vou mandar palestra para quem pedir depois, e vocês podem comprar lá. É um revolvinho, que você consegue ler o biochip e reproduzir o mesmo sinal na catraca, né? Tem solução melhor, né, para clonar. Até essa solução foi apresentada na DEFCON, né, recente, que é uma maleta lotada de pilha, né, e ela armazena no arquivo de texto, né, todas as tags que ela conseguir ler, linha a linha. Então, por exemplo, né,
essa mala aí? Você tem o leitor, você tem a alimentação e você consegue, né, fazer uma leitura, por exemplo, no elevador. Você coloca na mochila, como se fosse um notebook, e está andando. Aí você entra num prédio, todo mundo usa esse crachá, né, de cartão, e você consegue clonar o crachá de quem você quiser. Quem você passou perto, clonou. Né? Então, não é possível proteger a leitura, a não ser que você use uma luva de açougueiro ou que você coloque um band-aid metálico por cima. Né? Como se fosse uma gaiola de Faraday, né? Para proteger a onda em si. Né? E agora vem a parte de defesa. Como é que eu me protejo? Né? Basicamente, quando você compra um biochip, o que você faz? Você cria uma senha nesse escapamento de container. Coloca uma senha lá. Colocou uma senha, acabou. Está em teoria resolvido. É como se fosse uma senha de BIOS. Você colocou uma senha na BIOS do computador, vai ser complicado alguém mexer na configuração da BIOS. É mais ou menos a mesma lógica. Ele vai virar read-on ali quando você coloca essa senha. Então você coloca a informação que você quer, trava com senha esse campo, esse escapamento de container, e a partir daí ninguém consegue gravar mais se não souber a senha. Ele basicamente vai ser somente leitura. Essa é uma forma de defesa. Né? E para isso é utilizado o software do próprio fabricante. Ele criou esse software, disponibilizou na Google Play para Android, e agora com a liberação do NFC para iPhone, vai ser produzido também o software para iPhone, para poder proteger o biochip também. Né? E além disso, tem como eu proteger? Não tem. Basicamente o biochip é como se fosse um CD. Se você impede a leitura, joga fora, não serve para nada. Né? Então o CD, nenhum DRM funcionou, nem vai funcionar. A única forma de funcionar é proteger o acesso à informação. Se você não protege, se ele vai ser lido, esquece, né? Uma outra dica também, cuidado com sensores naturais, porque o corpo não tem backup. Ou seja, cuidado onde e com quem você implanta, se você decidir implantar o biochip. Né? Tem risco de infecção, né? Pode ter consequência imprevisível, como qualquer procedimento cirúrgico. Né? Esses casos aí não é biochip não, viu? Isso é uma seleção natural da espécie. Isso é um travesti que botou silicone automotivo na bunda. É seleção natural da espécie. Né? Tem o risco de estupidez também. Né? A pessoa colocar uma placa de circuito impresso no braço, totalmente incompatível com o corpo humano, né? Que vai gerar informação e tudo mais. E também eu tive problemas de fanatismo religioso. Se vocês, por curiosidade, colocarem no Google biochip 666, vocês vão ver o tanto de absurdo que tem. Né? Falando que é coisa do capeta, que vai ser rastreado, essas coisas todas, né? Então, para finalizar, né, o que realmente importa? Ele não possui bateria, ele é passivo, não possui material tóxico, o tamanho é extremamente aceitável, a capacidade máxima deve ser 888 bytes, o custo é acessível, né, eu vou mostrar os preços, também não emite calor nem radiação. Eu até levei o biochip lá para o CDTN em Belo Horizonte, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. Fizemos leituras radioativas para ver se ele não emite radiação nenhuma. Então, totalmente seguro. Tá? Aqueles procedimentos de biohacking que eu mostrei, né, de cirurgia de marca-passo, implante coclear, tá os preços, ó, $40 mil cada orelha o implante coclear. É caro pra caramba. O SUS até que tá fazendo esse procedimento já. Se eu não me engano, ele é R$80 mil pelo SUS, né? Que o governo paga pro médico para fazer. E o biochip, aquele primeiro que eu mostrei, né? $39, o biochip NFC que eu tenho na segunda mão, $99, e o flexível, $149, tá? Quem quiser comprar, é só abrir dangerousthings.com, né, que é o site do fabricante. Lá ele tem todos os leitores, o antifurto automotivo do meu carro, ele vende lá também. Aquele revolvinho para ler biochip, ele vende tudo lá, né? Só lembrando que isso não é uma pesquisa minha, foi feita por mim e mais 2 membros do Área 31 Hackerspace, né? E não vai dar tempo de pergunta, né? Porque o tempo já está acabando. Mas se alguém quiser, vocês podem me procurar. Eu vou estar aqui do lado, vocês podem me procurar que a gente está na dúvida lá. Tá? Eu queria fazer basicamente um agradecimento especial ao H2HC, que é o Hackers to Hackers Conference, que foi a primeira instituição que apoiou a pesquisa. Né? Até a revista H2HC, que está disponível para download, né, na internet, no site do H2HC, foram os primeiros reportes antes de ir para a mídia convencional, né, que foi Globo, Fantástico, Record. Foi o H2HC na revista que noticiou. Né. Queria agradecer a Campus Party, né, pelo convite, a Black Dot Security, que é a que faz a infraestrutura do evento, que também nos fez o convite, proporcionou a minha vinda, né, a Área 31 Hackerspace, que foi o laboratório de pesquisa, e é o fabricante pelo convite também. Né. Quem quiser meu contato, é só anotar o site do Área 31 Hackerspace ou meu e-mail, ok?
foi do capeta? Você viu que eu citei lá, né? Eu vi. Eu citei foi ele. É aquele negócio do carro que passa na garagem, é esse camarada aí. Essa mão aqui. Passa o dedo aqui. Bacana a palestra aí, eu sempre quis, né, na verdade, saber mais sobre isso hoje. Só até não pegou, valeu. É isso. Shouldn't your security do the same? That's StackPath. Our machine learning core uses patented security technology to detect and analyze every potential security risk, making StackPath the difference between bolt-on security and being built on security. Our global network